Sejam muito bem-vindos a mais essa edição de O Espiritismo Responde. De acordo com o Espiritismo, existem famílias espirituais e famílias corporais. Os laços espirituais são duráveis e se fortalecem pela purificação, enquanto os laços corporais são frágeis e se extinguem com o tempo. Irvênia Prada, palestrante e escritora espírita da cidade de São Paulo, vai nos falar sobre os laços de família na visão espírita. Olá, Irvênia, nossa gratidão por estar conosco e compartilhar conosco o conhecimento que você tem da doutrina espírita. Eu é que agradeço, Ivone, a oportunidade de reencontrar todos vocês aqui, a comunidade espírita de Maringá, e realizar algumas tarefas, né, na divulgação da nossa abençoada doutrina. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Irvênia. Nas últimas gerações, houve uma grande mudança na estrutura da família. No contexto social, que aspectos nós podemos destacar? De fato, Ivone, olha, eu estou vivendo 3 gerações, né? Eu já tenho as minhas filhas, tenho os meus netos, então, nessas 3 gerações, eu já pude perceber que houve uma diferença muito grande na estrutura da família. Um dia, um dos amigos de uma das minhas filhas, lá em casa, ele soltou uma frase assim, que ele não tinha primos. Eu disse, como não tem primos? Eu nunca imaginei que houvesse alguém que não tivesse primos, né? Eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena do interior, e a família de origem do meu pai e da minha mãe, as 2 famílias eram muito grandes, com 10, 12 filhos. Então eu disse, meu Deus, eu sentei, peguei uma caneta e comecei a contar os primos. Eu falei, bom, dessa tia eu tenho 10, da tia do outro lado eu tenho 10, só de 2 tias eu tenho 20. Eu fui contando, eu tinha 86 primos e irmãos. E esse moço não tinha nenhuma, ainda brinquei com ele. Eu falei, eu posso emprestar uma meia dúzia para você, né? Mas por que isso aconteceu? As famílias de antigamente eram assim. As famílias eram muito grandes, com muitos filhos. A casa do meu avô, onde eu nasci, meu avô paterno, tinha 8 quartos. Então casava um filho e ia morar lá, casava outro filho e ia morar lá. A casa o tempo todo tinha muita gente circulando. Tinha pessoas idosas, tinha crianças e tinha quem cuidasse dos idosos e das crianças, né? Bem, à medida que nós fomos adiantando no tempo, especialmente depois da Revolução Industrial, a mulher foi chamada para o trabalho fora de casa. E interessante que os 2 primeiros trabalhos que a mulher fez fora de casa foram extensão do que ela faz dentro de casa. Ela foi ser professora ou enfermeira. Então, são as duas profissões do cuidar, né? Que a mulher faz no lar em relação aos seus próprios filhos. Então, hoje em dia, já pulando para a geração atual, nós vemos que não existe mais aquele modelo da época dos meus avós. Tinha o papai, a mamãe e os filhos. Era chamada família nuclear. Agora, nós temos várias designações para as famílias, né? Nós temos a família monoparental, só da mamãe com o filho ou só do papai com o seu filho. Temos a família homoparental, quando existe a afeição homoafetiva, né, o casamento homoafetivo, de homens ou de mulheres. Nós temos a família reconstruída. Então alguém, por exemplo, que faleceu o pai, a outra família onde faleceu a mãe, depois se reencontram, reconstroem uma família que tem filhos de um lado, filhos de outro, às vezes filhos em comum, né? E também, hoje em dia, na área da saúde, nós temos a família multiespécie, né? Muito embora esse conceito ainda não faça parte da área jurídica, mas na área da saúde já se considera a família multiespécie por 2 razões. Primeiro, pela ocorrência das chamadas zoonoses, que são as doenças comuns aos seres humanos e aos animais. E, em segundo lugar, pela relação afetiva que se cria entre os animais que convivem conosco e os próprios seres humanos, né?
Bem, então a família mudou muito, 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 muito. E o que aconteceu como consequência principal disso, né? É que todo mundo sai para trabalhar, não fica ninguém dentro de casa, nem para cuidar de criança e nem para cuidar de idosos, que são os dois polos mais frágeis da família, né? Então, de fato, houve grandes mudanças na estrutura da família nas últimas gerações. Efênia, historicamente, os papéis do homem e da mulher igualmente sofreram grandes mudanças. O quanto isso abalou a estrutura da família? Abalou muito, Ivone, como eu já comecei a dizer na primeira pergunta, porque não tem mais ninguém dentro de casa para cuidar de ninguém, né? Então, uma função muito importante do casal, da família, que é passar valores para as crianças, né? Ela foi terceirizada para a creche, para a escolinha, para todos os níveis da educação formal. Só que não é do papel da escola ela passar valores morais. Ela pode até fazer isso, mas não é fundamental que a escola ela seja responsabilizada pela educação moral. A educação moral ela deve ser feita pela família. Aliás, eu tinha um amigo muito querido, conviveu comigo muitos anos profissionalmente. Ele era de origem japonesa, ele dizia assim: Evênia, o ideal é que morem na mesma casa as 3 gerações. Porque enquanto os pais jovens saem para trabalhar, quem vai educar as crianças do ponto de vista moral, dos costumes, das tradições, são os avós, não é? Mas isso acabou se perdendo. Hoje em dia cada um mora num lugar porque a estrutura da família hoje é outra, né? Então essa é uma das consequências. No Livro dos Espíritos, na questão 817, tem uma pergunta interessante de Kardec. Ele diz assim: os papéis do homem e da mulher, eles devem permanecer os mesmos? E os Espíritos respondem: olha, perante Deus, os homens e as mulheres são iguais perante os direitos, mas os papéis são diferentes, né? Embora a mulher hoje trabalhe, assume profissões diferentes, eu uma vez peguei um voo, o comandante era uma mulher. Todo mundo falou: nossa, uma mulher? As mulheres hoje são comandantes de grandes aeronaves e tudo mais, né? De navios, fazem trabalhos extraordinários. Mas essa função do feminino, né, que quase sempre está no corpo feminino, na mulher, eu acho uma pena que tenha sido delegada, né, que tenha sido menosprezada, porque eu acho que é uma função que nós não podemos abrir mão dela, né? E também praticamente insubstituível. Exato. Também na questão 822 do Livro dos Espíritos, existe outra vez essa mesma coisa. Os direitos do homem e da mulher são iguais. Os direitos à liberdade, a ter uma profissão, a ter a sua opinião, a poder votar, enfim, os direitos são iguais. Mas as funções continuam sendo diferentes, né? Então, no Livro dos Espíritos, também no capítulo 6, existe todo aquele processo mostrando que o espírito em si, ele não tem um sexo definido. Tanto que ora ele encarna como mulher, ora ele encarna como homem, né? Mas a gente precisa atinar bastante para isso, né? De que os direitos entre os homens e as mulheres até hoje são iguais. Mas as mulheres, não, eu acho que é uma pena abdicar de todo o papel. Pode fazer grandes profissões. Eu mesmo fiz a minha carreira universitária e tudo mais, mas eu fiz um grande esforço, mas eu não abdiquei do meu papel dentro do lar, né? Porque eu acho que a educação moral das minhas filhas era da nossa responsabilidade. Entre as pessoas que compõem uma família, certamente foi a figura da mulher, como você já fez referência, né? Que ao longo da história passou por maiores transformações, né? Sem dúvida nenhuma. O que você acha importante ressaltar como consequência dessas transformações da família? Olha, de fato, a mulher, historicamente, ela sofreu, assim, períodos muito difíceis, né? Ainda hoje, em alguns países, nós vemos a mulher ainda submissa, a mulher subjugada, maltratada, não é? Os direitos naturais dela são totalmente reprimidos. Então, essa trajetória da mulher na história realmente tem muita coisa.
a ponto de, ao ler a história e muitas coisas da própria filosofia, eu dei com o fato de que durante muitos séculos, nos primeiros séculos da era cristã, a mulher era considerada culturalmente como não tendo alma, não tendo alma. Sim. Então, a gente procurou, porque na própria revista Espírita, um dia eu encontrei um artigo de Kardec com o título As Mulheres Têm Alma. Eu disse, meu Deus, Kardec perguntando isso, mas esse susto passou logo, porque Kardec logo dizia, né, que do absurdo de se considerar, de ter se considerado a mulher como um ser que não tinha alma há um tempo atrás. E ele fala que, num determinado concílio da Igreja Católica, levaram essa pergunta, essa questão para a discussão dos cardeais e finalmente a mulher atribuiu-se alma imortal à mulher, né? E a gente procurou, uma das minhas filhas me ajudou, eu encontrei. No ano de 585 da era cristã, na Gália, que agora é território francês, no concílio da Igreja Católica de Mâcon. Então, constou da pauta da discussão dos cardeais essa pergunta, as mulheres têm alma? E aí diz que foi uma votação assim muito cerrada e nós ganhamos alma com 2 votos a mais só. Quase que a gente continua sem alma durante mais um tempo, né? Então, as mulheres passaram a ser consideradas seres com alma. Mas eu fiquei pensando, Ivone, o seguinte, olha, como eu estudo também a questão espiritual dos animais, que também são considerados por muitos meras máquinas sem alma, eu lembro também que os escravos em todos os países escravocratas, como foi o Brasil, os escravos índios aqui no Brasil e negros eram considerados pela igreja institucionalizada como também não tendo alma. Como é que o clero ia conviver com a escravatura? Considerando que os escravos não tinham alma. E agora, depois, os animais também. Ah, será que os animais têm alma, né? A doutrina espírita é bem taxativa nisso, explica, tem sim. Tem a alminha deles, mas tem, né? É um princípio inteligente. É um princípio inteligente. Então, a gente vê, eu cheguei à conclusão que o fato de considerar um ser vivo sem inteligência, que é um atributo do espírito, é um mero exercício de poder a quem pode exercer o poder, não é? Certo. Então, isso já passou, graças a Deus. E só para lembrar a dificuldade que as mulheres teve, quando começaram algumas mulheres ativistas a querer estabelecer direito das mulheres, por exemplo, lá na França, em 1791, uma ativista pelos direitos das mulheres, Olympe de Gouges, ela fez uma publicação com o título Declaração dos Direitos da Mulher. Sabe o que aconteceu com ela? Foi guilhotinada. Simplesmente. Simples assim. Assim, o quê? Direitos das mulheres? Guilhotinaram a Olympe de Gouges, né? E depois, em toda a trajetória da mulher, teve muitos movimentos, né, de emancipação, de coisa. Nossa, foi uma luta muito difícil. Mas, como diz o Livro dos Espíritos, o progresso vem trazendo o entendimento de que os direitos entre o homem e a mulher são absolutamente iguais, né? Irvênia, conforme a doutrina espírita, depois da gente comentar toda essa estrutura da família, não é? Por que nós estamos juntos em uma família? O que é que causa esse encontro dos espíritos na família? Ivone, quando você apresentou o programa, você falou da família espiritual e da família material, né? Nem sempre a estrutura, a composição de uma família encarnada aqui, ela é o reflexo de uma família espiritual, onde existe harmonia, entendimento, afinidade, sintonia. Às vezes, as famílias que são constituídas num processo reencarnatório, elas têm missões, elas têm resgates, elas têm dificuldades, né, de interação. Então, mas nós estamos juntos por algumas razões de ordem espiritual. Então, toda vez que uma família é constituída, existe um planejamento no plano espiritual, né? Algumas, como eu já disse, com funções de resgate e outras com funções missionárias. Por exemplo, quando a gente lê o livro Libertação de André Luiz, né? Então, Matilde, que é um espírito luminoso, ela vem ajudar um indivíduo que tinha sido filho dela lá para trás, uma encarnações, né, Gregório.
chefe de uma falange obsessora e ela quer resgatá-lo para a função do bem. Então, depois de ela conseguir chegar-se a ele e tudo mais, ela se oferece, um espírito que não precisaria mais encarnar aqui, ela se oferece missionariamente para encarnar no planeta Terra outra vez e receber como mãe Gregório e Margarida, né, que era o afeto e desafeto dele. Também no livro Nosso Lar, de André Luiz, quando a gente vê aquela figura luminosa da mãe de André Luiz, e ela sofreu muito no casamento porque o marido tinha relações fora do casamento, desencaminhou duas jovens, e ela se oferece para reencarnar novamente aqui, numa encarnação missionária, receber como mãe o espírito do marido e das duas moças que ele desencaminhou para orientá-los no caminho do bem. São provações muito difíceis, né? Então, são famílias que têm, assim, um compromisso e estão juntos por algum motivo. Então, toda vez que se está junto numa família, algum motivo tem. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o item 18, cujo título é Laços de Família, fala exatamente isso. Pelo entendimento que a doutrina espírita nos dá, de que o espírito pré-existe ao corpo físico e sobrevive à morte desse corpo físico, existem razões lá planejadas no plano espiritual que vão fazer com que aqueles que precisam estar juntos estejam juntos, por algum motivo, não é? Então, a gente, quando tiver uma dificuldade no lar, a gente deve pensar: o que será que se planejou lá antes, que eu não estou me lembrando, mas deve ter um motivo importante, né? E fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Como que nós podemos entender a semelhança física e até morais que às vezes vemos acontecer entre pais e filhos, Irvênia? Ivone, você usou uma palavrinha aí importante, né? Às vezes, porque semelhanças físicas a gente nota sempre, né? Alguma coisa sempre lembra a pessoa, então as semelhanças físicas são mais fáceis de serem notadas. Semelhanças do ponto de vista moral também acontecem, como você disse, às vezes, né? Mas às vezes também existem pais afetuosos, com comportamento correto, e filhos assim que a própria doutrina fala que eles são perversos no seu comportamento, são agressivos, são impermeáveis aos bons conselhos. Acontece. Eu me lembro da minha mãe, Ivone, que era professora numa fazenda durante muitos anos, ela comentar que ela tinha um aluno assim de uns 8, 9 anos, e a família dele era muito desequilibrada, muito desequilibrada. E ela falava: esse menino é uma verdadeira flor nascida no lodo. Como pode uma criança criada num ambiente daquele, né? Que o pai era ligado ao alcoolismo, a mãe tinha uma conduta assim questionável, e esse menino era assim um menino, como se diz, um menino de ouro, né? Correto, bonzinho, amigo dos colegas, e a minha mãe sempre valorizava: esse menino é um menino de ouro. Como pode essa flor ter nascido num ambiente de lodo, como é o lar dele, né? Então nós temos no mesmo lar, às vezes, espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, às vezes até, como é o caso desse aluno da minha mãe, um filho ser mais evoluído do que os próprios pais, né? Acontece muito. Que vem para ajudar os pais. Que vem para ajudar, então, exatamente. Na questão 207 do Livro dos Espíritos, capítulo 8, então, está bem explicado o caso, que as semelhanças físicas, elas são às vezes notórias, mas nem sempre existe afinidade moral entre pais e filhos, né? Então, às vezes, na questão 209, pais bons, filhos perversos, o inverso também podendo acontecer, né? Certo. Irvênia, de que um lar precisa para se tornar uma câmara de recuperação e de refazimento para as pessoas da família? Olha, Ivone, quando uma pessoa do lar quer voltar para casa, a gente pode dizer que esse lar é abençoado, né?
Às vezes quando a gente viaja ou faz uma coisa e fica longe de casa por uma internação hospitalar e tudo, a gente fala, eu só quero voltar para casa, não é? Então a casa, aliás, o lar, e o sentido de casa é um, o de lar é diferente, né? Tem que ser aquele local para onde nós queremos voltar, onde nós temos o nosso ambiente de paz, de equilíbrio, de acolhimento das outras pessoas, de confraternização, né? Aliás, quando Emmanuel, ele fala que os engenheiros siderais, ao planejarem as formas de vida aqui no planeta, a preocupação pela beleza foi fundamental na mente deles, né? Então eu fiquei com essa coisa da beleza. Aliás, Sócrates e Platão também falam na beleza. E mais recentemente, eu encontrei um livro de um filósofo contemporâneo francês, e ele diz assim, que nós precisamos cultivar a beleza, não é? O nome dele é Roger Scruton. Então ele diz assim, é claro que ele usa o exemplo de colocar uma mesa para o almoço ou para o jantar. Então ele diz, é claro que alguém, quando vai preparar uma mesa para o almoço ou para o jantar, tem uma visão utilitarista, ou seja, vai pôr os pratos, os copos, os talheres e tudo, para que sejam usados de acordo com o alimento que você vai servir. Mas, no lar, a nossa visão em relação a essa mesa não pode parar na visão utilitarista, ela tem que ir além. Porque quando se senta a família ao redor da mesa, às vezes algum amigo, e uma pessoa olha para a outra e pergunta, como foi o seu dia? Olha para a outra e diz, parece que você está um pouco preocupado, eu posso te ajudar em alguma coisa? É a beleza, não é? Então é assim, o compartilhar, o acolher, a harmonia. Então ele fala, olha, nós temos que educar as nossas crianças desde pequenos a enxergar no lar, nas atitudes do lar, a enxergar a beleza, ou seja, a ter uma visão além da visão utilitarista. Porque quando nasce uma criança no lar, diz ele, o que a casa vai oferecer para a criança? Segurança e alimento, não é? Mas não pode parar por aí, o lar tem uma função outra. A segurança do acolhimento fraterno e o alimento moral, o alimento do espírito e não só do corpo, né? Os bons exemplos, então, né, os bons A exemplos. prática da oração no lar. Exato. Então, a nossa casa, ela se transforma numa câmara de recuperação quando ela consegue ensinar e vivenciar a beleza, que é esse olhar além da visão utilitarista, né? Ivone, você falou em exemplo. Nós, do Lar Espírita, da Casa Espírita, nós temos um exemplo que não podemos deixar de seguir, né? Na minha cidade, onde eu nasci, uma cidade muito pequena, chama-se Itobi, no interior do estado de São Paulo. Quem fundou o Centro Espírita, criou e edificou, foi o meu avô paterno, não é? Então, eu não conheci o meu avô, porque quando ele morreu eu era muito, muito pequena. Mas o meu pai, os meus tios, as minhas tias, que continuaram a tarefa do meu avô, na casa espírita, na caridade fraterna. Então, eu vivi nesse ambiente de exemplo, né? Então, eu digo, meu Deus, eu não tenho outra coisa melhor para fazer do que seguir o exemplo deles, não é? Que era do equilíbrio em casa, da oração, da conduta correta. Meu pai sempre dizia, a maneira mais fácil de se viver é agir corretamente, sem enganar ninguém, sem mentir, sem tripudiar, não é? Então, esses exemplos são muito valorosos, né? É por aí que a gente vai. Com certeza, Efênia. Mais uma vez, a nossa gratidão a você por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Ivone, a oportunidade, não só da tarefa, mas do reencontro com todos vocês, que são amigos muito queridos. A alegria é nossa também, Eugênia. Muito obrigado. E também a todos vocês que estão conosco para essas reflexões, os nossos agradecimentos e desejamos a todos muita paz.